Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula, né? A gente continua no capítulo sobre quadriláteros. Na última aula, a gente viu alguns quadriláteros chamados notáveis, que são os mais conhecidos, assim como o teorema da base média para o trapézio, né? Como calcular. A gente vai ver aqui agora alguns exemplos de trapézio, classificação do trapézio, que ele dos quadriláteros notáveis é o único que tem essa classificação. Além, não é simplesmente um trapézio, né? Ele pode ser retângulo, isósceles, como a gente vai poder ver nessa aula aqui. Então, o primeiro trapézio a ser estudado é o trapézio retângulo. Simples de identificar por quê? Tudo que se usa retângulo, triângulo retângulo, quadrilátero retângulo, quer dizer o quê? Que ele tem um ângulo reto, pelo menos um ângulo reto. A gente sabe que o ângulo reto é aquele de 90 graus. Então, caso o trapézio tenha um ângulo de 90 graus, é o chamado trapézio retângulo. Como você pode ver aqui na foto, o ângulo A e o ângulo N são ângulos de 90 graus. Então a gente chama esse trapézio de retângulo. Preste atenção nessa classificação que é importante. Também podemos classificar como trapézio isósceles. O que seria esse trapézio isósceles? É aquele que possui os dois lados não paralelos, tá? Porque quem são os lados paralelos? Base maior e base menor estão paralelos. Então estou falando das laterais, ó, que não são paralelos, com medidas de comprimentos iguais. Então, quando esses lados não paralelos forem iguais, mesma medida, a gente classifica esse trapézio de isósceles, tá? Não esqueça. Por quê? A base maior e a base menor nunca vão ser iguais ali, né? Porque senão a gente não chamava de base maior nem base menor. Eu estou considerando as laterais, que são os lados não paralelos. Quando forem iguais, a gente classifica como trapézio isósceles. Vamos ver aqui um exemplo, aplicando também a questão do teorema da base média, tá? Vou resolver aqui algumas questões que alguns alunos ficaram um pouco com dúvida. Em termos de classificação, o trapézio pode ser apenas retângulo ou isósceles. Então vamos aqui. Considerando que o quadrilátero é trapézio e os segmentos com marcas iguais são congruentes, ou seja, iguais, determine o valor da hipótese x, certo? Então vamos lá. Como é que eu vou resolver essa questão aqui? Através da base média. Base maior mais base menor dividido por 2 tem que ser igual à base média. Então, o que é que eu vou fazer? Base menor mais base maior, tá aqui, ó, dividido por 2, tem que ser igual à base média, 2x mais 2. Então, aqui, agora é só questão de desenvolver matematicamente a álgebra para achar o valor de x. Então, vamos lá. Existem diversas maneiras de fazer. Esse 2 que está dividindo eu passo multiplicando, ou eu posso resolver logo aqui, ó, x mais 4x, 5x, 3 menos 3, 0. Então fica aqui apenas 5x mais 2. E agora eu posso passar o 2 que está dividindo, passar multiplicando. Aí vai ficar 2 vezes 2x, 4x, 2 vezes 2, 4. Ficamos com essa equação. E para terminar, variável para um lado, número para o outro. Esse 4 aqui, ó, que está somando, eu vou passar subtraindo, vai ficar 5x menos 4xx, então x igual a 4, certo? Então, resolvi a questão através do teorema da base média. Outra questão aqui, ó, a base média de um trapézio mede 14 cm e a base maior exerce a menor em 4 cm. Determine as medidas das bases. Então, vamos lá. Eu vou chamar a base menor de x e a base maior, ele diz que excede 4 centímetros, então é x mais 4. Isso tudo dividido por 2 é igual a 14. Está aqui montada a equação. Então veja que vocês têm que ter em mente a base média bem entendida, para quando aparecer esse tipo de questão, você já entender e resolver. Então aqui de novo, ó, é só aplicação de álgebra, certo? Para achar o valor de x, que eu encontrei o valor de 12. Então o teorema da base média é muito importante. Vamos seguindo. Vamos ver aqui as propriedades, as propriedades do paralelogramo. São 4. Ó. Vamos ver aqui o que cada propriedade fala. A primeira propriedade do paralelogramo.
Os lados opostos de qualquer paralelogramo são paralelos e congruentes, ou seja, iguais. Se eu pego aqui, ó, se eu pego AC com BD, são paralelos e iguais. Se eu pego AB com CD, são paralelos e iguais. Primeira propriedade. Segunda propriedade. Cada diagonal de um paralelogramo divide em dois triângulos congruentes. Então vamos lá, eu tenho um paralelogramo aqui e traço a diagonal AC. Eu dividi ele em dois triângulos congruentes, iguais. Agora se eu pegar aqui a diagonal de BAD, eu também vou dividir o paralelogramo em dois triângulos iguais. Segunda propriedade. Terceira propriedade. Os ângulos opostos em um paralelogramo são congruentes, ou seja, iguais. Se eu pegar o ângulo A e o B e o C aqui são iguais. Se eu pegar o ângulo D e o B são iguais. Esta é a terceira propriedade. E a última vai dizer: as diagonais de um paralelogramo interceptam-se num ponto chamado ponto médio das diagonais. Então vamos lá, se eu traçar aqui a diagonal AD e a diagonal CB, elas vão se encontrar em um ponto. Esse ponto eu chamo de ponto médio das diagonais. Esta é a quarta propriedade. Então vamos lá. Nessa aula a gente viu a classificação, certo? Algumas questões aqui de base média e as quatro propriedades do paralelogramo. Extremamente importante, tá? Então ficamos por aqui de conteúdo. Próximas aulas a gente continua no capítulo de paralelogramo. Tem atividade aí desta aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Não deixem de fazer as atividades, ok? Então, até mais.